Você já parou para pensar como grandes golpes do destino, momentos em que você realmente perdeu o chão na tua vida, foram pontos de virada da tua biografia? E sem eles você não estaria onde você está hoje, fazendo o que você faz? Eu sou Ana Marquês e hoje eu quero conversar com você sobre 3 atitudes muito importantes para que você consiga lidar da melhor maneira com esses golpes do destino. Hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente do tradicional. O cenário tá um pouco diferente, porque eu tô com 2 crianças doentes a semana inteira e os dias que eu tinha planejado gravar, arrumar, né, o cenário e tudo mais, eu não consegui. Mas por que eu decidi gravar desse jeito, com cara meio de doente, de cansada, com um cenário diferente? Porque uma das coisas que eu mais trabalho com as mulheres é que a gente acha que confiar em nós mesmas, né? Trabalhar essa autoestima, esse autovalor, vai vir da gente fazer coisas pra fora. Mas ele vem muito mais da gente começar a se priorizar, começar a tomar decisões que estão alinhadas com o que a gente prometeu pra nós mesmas. Começar a honrar os compromissos que a gente faz com nós mesmas. E eu tenho um compromisso comigo mesma, de que toda quinta-feira vai ter um novo episódio de podcast aqui pra vocês. E muitas resistências aparecem nesse caminho. E eu pensei que não gravar hoje, apesar de toda a circunstância me empurrando pra tomar essa decisão, seria romper com uma palavra, com algo que eu quis pra mim, que eu decidi pra mim, que é importante, que tem a ver com o que eu quero, com quem eu quero me tornar, com quem eu quero ser nesse mundo. Então, peço desculpas pela voz, pela bagunça atrás, mas vou gravar pra vocês mesmo assim. E espero que vocês aproveitem esse episódio. Hoje a gente vai falar sobre as 3 atitudes essenciais para lidar com os golpes do destino. Se você já tá aqui há algum tempo, você sabe que eu falo muito da nossa história de vida como um caminho, uma jornada pra gente tornar quem a gente veio ser. E hoje eu queria trazer aqui 3 atitudes essenciais, 3 posturas para que você vivencie esses momentos da tua biografia com mais consciência, para que você possa chegar no seu aprendizado de maneira mais harmônica e mais rápida. Dessa perspectiva que a gente fala da história de vida, tudo o que acontece na nossa jornada é uma maneira da vida, do teu eu superior, te ajudar a encontrar o caminho até você mesma, te ajudar a lembrar quem você veio ser. E uma maneira de desenvolver as habilidades e as forças que você precisa para chegar lá. Hoje, a Júlia tá doente, tá aqui em casa, e ela ama cavalos. E ela tava me mostrando um livro sobre cavalos, que ela tem, tipo, uma enciclopédia com todos os tipos de cavalos, as raças, o que eles são bons em fazer e tal. E aí tinha um, acho que era Shetland o nome, não sei, um pônei, assim, muito pequenininho. E tava descrevendo da onde ele vem e tal. Ele vem de uma ilha do norte da Escócia, super afastada de tudo, onde tem muita neve, onde a comida é escassa. E esse pônei, ele é o mais forte de todas as raças de cavalo. E me chamou muita atenção e eu até comentei com ela, nossa, que interessante, né? Aquele que vem da situação mais adversa, da situação mais difícil, é o mais resistente, é o mais forte. Por quê? Porque da mesma maneira que o ambiente em que esse pônei tá inserido, né, onde ele se desenvolveu, forçou ele, ou colocou ele no caminho de desenvolver certas habilidades, é justamente essa dificuldade, o superar essa dificuldade, é que fez ele ganhar essas forças que ele tem como característica. E assim também é na nossa biografia, assim também é na nossa história de vida. A vida é pedagógica. Então, quando a gente começa a enxergar dessa perspectiva, que as coisas mais difíceis que a gente vivencia estão ali ou chegaram pra gente justamente para que a gente possa desenvolver certas forças, certas habilidades, para que a gente, para que possa nos, às vezes, inclusive nos reorientar no caminho de quem a gente veio ser, a gente começa a ganhar uma nova perspectiva para lidar com isso também. A gente sai do lugar da vítima, isso aconteceu comigo. E a gente passa a conseguir se colocar num lugar de, mas peraí, se isso está acontecendo comigo, então para quê? Para quê? O que eu posso desenvolver? O que eu posso tirar
de aprendizado, de lição, de desenvolvimento dessa situação. O que eu chamo aqui de golpes do destino são coisas inesperadas que acontecem, pontos de virada da sua história, momentos ou algo que aconteceu que te levou a uma crise profunda. Essa crise de, às vezes, a gente sentir que a gente perdeu o chão. Todos esses momentos e acontecimentos, que são vários ao longo da nossa vida, né? Se você fizer o exercício de tentar lembrar quais foram os principais pontos de virada da tua biografia, você vai encontrar. Vai encontrar muitos e vai encontrar assim, puxa, depois disso a minha vida mudou, depois disso minha perspectiva mudou, depois disso eu passei a ser diferente. E eles se apresentam justamente para isso. Então, quando a gente olha na retrospectiva, né, com a visão de hoje, o que aconteceu no passado, a gente também consegue identificar que força eu desenvolvi, o que aconteceu antes na minha vida que me faz ser hoje quem eu sou. Então, às vezes, gente, é uma doença, a morte de alguém próximo, o fim de um relacionamento, de uma amizade, uma mudança de ciclo, uma mudança de cidade, perda de emprego, a chegada de um filho, a perda de uma gravidez. Todos esses momentos muito difíceis pelos quais a gente passa, tem algo a nos ensinar. E olhar para eles dessa maneira nos ajuda a dar sentido, a dar significado e a entender o que a gente está vivendo, o que a gente viveu, sem se anestesiar. Ou seja, passando por esse golpe do destino, passando por essa situação, aprendendo com ela. E eu tenho plena consciência que se você está me escutando no meio de uma dessas crises, vai ser muito difícil você enxergar isso agora. Mas se você fizer esse exercício de olhar para trás e ver as outras crises que você já viveu, outros momentos que você viveu de dificuldade, pode ser que torne um pouquinho mais fácil de você entender o que você está vivendo hoje. Pode ser que te ajude a ganhar um pouco essa perspectiva sobre a situação atual. Então, um exercício bem estruturado, assim, para contar para vocês e para sugerir que vocês façam. Olha para trás, né, pro que você já viveu e escolhe um momento muito difícil que você viveu. E se pergunta, depois desse momento, o que aconteceu? Qual foi o desenrolar dessa crise? O que eu desenvolvi? Quem eu me tornei? Para onde a minha vida redirecionou? E isso vai ajudar muito vocês a perceberem o que eu tô falando. Então, eu não sei se eu já contei aqui, mas acho que sim. Eu tô fazendo formação em aconselhamento biográfico, que é justamente essa forma de trabalho terapêutico, usando como base esse conhecimento da nossa história de vida, da biografia, do desenvolvimento que a gente faz ao longo da nossa história. E usando essa vida, essa biografia, como um grande mapa que te leva pro teu próprio tesouro, que te leva pro teu desenvolvimento, né? Esse olhar de que tudo isso que aconteceu te ajuda a se tornar quem você veio ser. Então, nesse processo de formação, eu tive que fazer esse exercício. E óbvio que é muito interessante quando você enxerga essa teoria tomando forma na tua própria vida. E mapeando esses momentos mais difíceis da minha vida até hoje, eu percebi que aqueles momentos em que algo repetindo aconteceu, algo externo a mim, ou seja, eu fui, entre aspas, vítima, aconteceu para mim, não fui eu que fiz, né? Isso que a gente chama de golpes do destino. Algo que não foi minha escolha, que aconteceu comigo. Eu percebi que depois deles a minha vida tomou um outro rumo. Então, às vezes, o fato de por um caminho se fechar, eu fui obrigada a encontrar um outro caminho. E esse outro caminho me ajudou a descobrir um novo mundo. Então, por exemplo, eu tinha um grupo de amigas na adolescência e eu vivi uma traição muito grande da minha melhor amiga com as outras. Então, foi um momento muito difícil para mim. Acho que foi a maior dor que eu vivi na minha vida, na adolescência inteira. Bem, tipo, tragédia adolescente. E isso me empurrou a buscar uma outra turma. E o que aconteceu, né? Então, quando eu perdi o chão, quando eu perdi aquele grupo de amigas que eu tinha, quando eu vi que a minha melhor amiga tinha me traído, o que aconteceu? Nesse movimento de buscar, né, o meu chão de novo, eu encontrei um outro grupo de amigas e através desse grupo, dessa nova formação, eu encontrei o teatro, que não só foi parte essencial da minha vida, a partir daí, mas foi por onde eu entrei em contato com os mitos, com o estudo de sonhos, os arquétipos de Jung. Imagina, gente, aos 15 anos, no meu grupo de teatro, a gente escreveu uma peça que chamava Sonhos e falava justamente sobre a sincronicidade da vida, sobre a vida falando com a gente, sobre a importância da gente aprender a escutar. Imagina, eu trabalho com isso hoje. Hoje esse é o meu grande estudo da vida. Claro que isso, entender isso, perceber isso, não diminui a dor que eu vivi.
Não diminui a dor, a decepção da traição. Mas olhando hoje para trás, com essa perspectiva de observadora da minha própria história, dá muito mais sentido pro que eu vivi. Me ajuda a ressignificar certas coisas. Me ajuda até, lá no fundo, a ser grata pelo que aconteceu. Então, hoje, eu sou capaz de enxergar o quanto esse golpe do destino me colocou, de alguma maneira, no meu caminho. No melhor caminho para mim. E isso, tô dando um exemplo muito pessoal, mas isso a gente vê histórias e histórias de pessoas que passaram por mortes, por separações, por perda de entes queridos, por demissões, por assim, coisas muito difíceis e que depois é quase como realmente você sente uma certa gratidão por aquilo que você viveu, porque sem aquilo você não ia ter colhido os frutos que você colheu depois. Um outro exemplo, né, da minha história, para vocês refletirem aí, né? Eu vivi um relacionamento muito tóxico por muitos anos. Eu sou totalmente, o que eu desenhei pro reencontro é totalmente o caminho que eu mesma fiz, né? De sair dessa toxicidade interna, desse ânimo tóxico, dessa autocobrança, dessa vida do fazer, do buscar fora, preencher um vazio que eu sentia dentro. E eu tive um relacionamento tóxico por muitos anos e eu não conseguia sair dele. Assim, eu tentava, a gente terminava e de repente a gente voltava. E de novo, e aquelas promessas, né? Não, agora vai ser diferente, isso não vai mais acontecer. E acontecia, e voltava. E assim, eu tava enrolada nesse lugar. E até que eu cheguei no fundo do poço, assim. E esse fundo do poço, claro, vai ser um limite para cada uma. Mas a gente sabe quando a gente chega, porque assim, é um momento em que a dor de mudar é menor do que a dor de ficar. Porque normalmente, como o nosso cérebro está o tempo inteiro buscando uma situação confortável, que quer dizer conhecida, e a gente precisa entender isso para o nosso cérebro, o confortável não quer dizer que é o lugar de maior amor próprio, de maior cuidado, né? Confortável é o que eu conheço já, é o que me deixa sentindo segura, porque eu já sei o como é. Então, quando a gente chega no fundo do poço, é quando inverte a balança e finalmente a dor de mudar, ela fica menor do que a dor de ficar. Então, eu cheguei nesse lugar e percebi que eu não conseguia sair do relacionamento. Mas eu não queria mais aquela vida. E foi isso que me fez procurar ajuda. E essa ajuda foi começar uma terapia. Não foi fácil, não foi simples. Contando agora, óbvio que eu conto isso leve, porque hoje olhar pra isso me faz entender que, cara, justamente chegar nesse fundo do poço, ter demorado tanto, ter sido tão difícil, foi o que me levou a pedir ajuda externa. Foi o que me levou a encontrar a terapia, encontrar um processo terapêutico. E aí, começar a terapia foi um outro ponto de virada da minha biografia. Quer dizer, na verdade, esse chegar no fundo do poço e me impulsionou a ir pra terapia. E foi foi o início da minha cura. Foi o início de começar a perceber como tinha esse masculino tóxico em mim, que o relacionamento estava só refletindo aquilo que eu carregava. E por mais que seja muito difícil da gente admitir, entender que o mal que a gente vê no outro é um reflexo do mal que a gente leva dentro, é o início da cura. Não existe autoconhecimento sem a gente assumir, sem a gente perceber que o mal também está em nós. A gente teve um módulo inteiro sobre o mal na minha formação. Por quê? Porque a gente precisa entender que o mal que a gente vê no mundo está primeiro em nós. Quando a gente consegue olhar, né, para esses golpes do destino, sem ficar procurando culpado, sem ficar se colocando como vítima, é quando a gente consegue ganhar e trazer essa consciência que nos ajuda a ganhar perspectiva. Enquanto a gente está na vítima, é como se a gente se mantivesse na situação sem força de ação. A vítima é a sombra do herói. São polaridades. Estava conversando hoje com uma mentorada e ela vem também de muitos relacionamentos assim que ou são abusivos, o outro sendo agressor, ou ela é a agressora. Então a gente conversou um pouco sobre isso, né? Enquanto a gente se põe como vítima, é quase como a gente se convidasse o arquétipo do agressor a se apresentar no outro. Quando a gente se coloca como agressora, a gente convida quase o arquétipo do outro a se apresentar como vítima. É uma dinâmica muito polarizada.
O ideal é a gente conseguir encontrar um meio do caminho onde eu não sou vítima e não sou agressora, onde eu sou heroína da minha própria vida, da minha própria ação. Enfim, é por tudo isso, né? Por essa questão dos golpes do destino, do quanto olhar para trás e perceber quais foram essas viradas, do quanto isso nos ajuda a entender que ser espiritual sou eu. O que eu trago dentro de mim? Que história de vida eu vim construir? Por isso que a gente começa o reencontro com o módulo de biografia. Para que você comece a transformar esse seu olhar sobre essa vida, dando sentido, entendendo para quê da sua história e em direção a que a tua história está apontando. Quem você deve se tornar, né? Que direção você deve seguir para isso. E é preciso esse se conhecer para começar a encontrar as próprias respostas. É preciso fazer esse caminho para dentro, porque o quem você veio se tornar está escrito na tua biografia, tá ali. Não é, não é que eu deveria ser assim, não é deveria, tá ali. A gente precisa olhar para isso, para entender. E pode parecer muito complexo, né? Mas, como tudo na vida, a resposta eu acho que é muito mais simples do que parece. Então, ao invés de procurar as respostas lá fora, você precisa aprender a encontrá-las dentro de você. O autoconhecimento de verdade, ele te tira do lugar de ficar buscando respostas fora e te permite fazer esse caminho interior. E isso também é o que te permite ficar no centro da roda, independente dos próximos golpes de destino que você venha a receber. Não é que você não sai de jeito nenhum, você sai, mas consegue voltar. É muito bonito tudo isso que eu tô falando. E eu sei que se você tá passando por esse momento difícil na vida, é muito difícil enxergar. O que você pode fazer agora? A primeira coisa é que você pode lembrar que não precisa passar por tudo isso sozinha. Busca ajuda, procura alguém, procura um trabalho terapêutico. Mas além disso, tem 3 atitudes que ajudam muito a gente a se conduzir para cima da situação. E eu aprendi essas atitudes no livro do Eckhart Tolle, que fala do poder do agora. Eu acabei escutando ele em francês na época que eu estava estudando, e meu francês não era assim super bom, mas às vezes isso até ajuda, né? Porque como eu não lembro de tudo, eu lembro disso muito claramente, que foram as coisas, foi a lição que eu saí assim do livro e que me acompanha até hoje. Então, quando acontece algo difícil na nossa vida, tem 3 coisas que você pode exercitar. O primeiro é a não resistência. O segundo, não identificação. E terceiro, não apego. Eu vou explicar um pouquinho cada um deles. Mas são as 3 atitudes que vão te ajudar em vários momentos da sua vida, mas especialmente quando algo muito difícil acontece. A não resistência. Um dos maiores sofrimentos que a gente tem na vida é quando a gente fica tentando resistir ao que a vida apresenta. Quando a gente fica brigando com a vida. Porque quando a vida se apresenta, aquela situação já é. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta. Eu era a pessoa que ficava muito brigando com a vida. Ficar se lamentando, desejando que aquilo não tivesse acontecido. Nada disso resolve e nem diminui o teu sofrimento. Ao contrário, só potencializa. Eu aprendo muito isso com as crianças. As crianças, elas nos ajudam muito a exercitar esse parar de resistir ao que é, né? Porque a gente tem muitas expectativas em relação ao que as crianças vão fazer ou deixar de fazer, e elas estão o tempo inteiro quebrando as nossas expectativas. Então, por exemplo, aqui criança acordava no meio da noite, né? E eu ficava assim, brava da criança ter acordado, brigando, porque a criança devia estar dormindo, por que acordou? Ai, que agora eu vou ficar cansada. Gente, assim, so sorry. A criança acordou, ponto, acordou. Não adianta eu ficar brigando com essa situação. O que eu posso fazer para que ela volte a dormir então o mais rápido possível, para que eu possa voltar a dormir o mais rápido possível? Parar de resistir ao que a vida traz, sabe? E lidar com o que a gente tem. É muito mais eficiente. Gasta muito menos energia. E nos coloca automaticamente nessa postura de, tá bom, então, o que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso agora é uma postura de protagonista. Porque enquanto você tá, ai, que saco, a criança acordou, ai, agora vou ficar cansada, puxa, bem amanhã que eu tenho aquela reunião importante. Isso não resolve nada, isso é você se colocando na vítima. O que eu faço com isso agora te coloca no beleza, ativa em relação à vida. Segundo ponto, não identificação. Muito importante. Também trabalhamos bastante isso no reencontro. Você não é os seus problemas. Você não é os seus sentimentos. Você não é o seu medo, a sua ansiedade, o seu perfeccionismo, a sua tristeza, a sua carência. Aprender a enxergar tudo isso como assim, isso está no meu campo. Eu vejo a ansiedade, eu vejo o medo, eu vejo a carência. Inclusive tem uma meditação que eu compartilhei, um dos episódios aqui,
que se você quiser exercitar isso dentro de você, vale a pena, que é esse exercitar, esse observar o que eu tô trazendo comigo na minha bolsa. O que eu tô trazendo, o que eu tô carregando hoje. Identificar isso ajuda você a não se identificar com isso. Quantas vezes em atendimento eu vejo as mulheres muito apegadas e identificadas com aquilo que elas sentem. E isso deixa muito mais difícil você soltar, né? Então, por exemplo, a pessoa que já se identifica como sendo uma pessoa carente, uma pessoa que precisa de um relacionamento. Ou que já se identifica como sendo uma pessoa brava. Então, olhar também um pouco assim, muitas vezes o que nos permite, o que nos faz ficar identificada com uma emoção, com uma característica, são os rótulos que a gente recebeu lá na infância. São as repetições de acontecimentos que aconteceram na nossa vida. Aprender a olhar para isso, a identificar a situação e qual é o sentimento relacionado, te ajuda a deixar ir, a soltar, a não se identificar mais com essa característica. Ou a entender que essa característica é uma expressão tua que aparece em certas ocasiões, mas não é você. Aprender a não alinhar, não colar a tua autoimagem, a tua autoidentidade ao que você sente. Você não é carente, você está carente. Você não é ansiosa, você está ansiosa. E pode ser que muitas pessoas tenham uma ansiedade ativada cronicamente, mas você não é essa ansiedade. Tudo isso nos chama para observar esse aspecto impermanente e provisório. Não dá pra gente confundir isso com a tua essência. A tua essência divina é amor. Nada disso é você de verdade. Então, uma mentorada minha até, ela falou uma frase que eu repito muitas vezes. Achei genial a percepção que ela teve. Ela chegou pro reencontro, ela falou, Ana, tá acontecendo algo muito diferente. Hoje, eu vejo a ansiedade. A ansiedade não está mais em mim. É isso, gente. Aprender a não se identificar com o que a gente sente. É ver o sentimento, não é ignorar o sentimento. Não é se anestesiar, não é fingir que ele não tá ali. É ver o sentimento, mas não se apegar a ele, não grudar nele, não se identificar com aquilo que você sente. Existe a ansiedade, existe a tristeza, existe a raiva. Não dá pra gente mentir e fingir que não. Agora, quando a gente aprende que a gente não é essa tristeza, a gente não é essa raiva, a gente não é essa frustração, e a gente aprende a enxergar elas no nosso campo, é quando a gente deixa de misturar esses sentimentos com quem a gente é, e é quando a gente consegue começar a ganhar a habilidade de dizer, se está no meu campo e eu sou soberana do meu campo, eu não quero esse sentimento mais aqui. E a gente começa a ter uma capacidade de ser soberanas da nossa própria história, muito maior. Exercitar isso. E o terceiro ponto é o não apego. Então, tá muito relacionado com a não identificação, né? Mas o não apego é quando a gente agarra na coisa mesmo, assim, e fica difícil soltar. Às vezes a gente se apega a uma expectativa, a uma identidade, a um desejo, a sonhos, a um medo. E isso nos atrapalha de seguir à frente. Então, quando vem um golpe do destino, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Desapegar da expectativa que você tinha. Porque o golpe do destino te tira o chão. Muda a tua rota. Se você ficar pegada na rota que você tinha, né, resistindo ou se identificando com aquilo, você não vai conseguir seguir. Então, exercer o não apego, inclusive com o que a gente acha que é a nossa melhor qualidade, também ajuda a gente a aprender a lidar com as coisas que aparecem, aquilo que está na nossa frente. Sem tanta ilusão, sem tanta expectativa, sem tanto tem que, deveria ser. É se abrir para as mudanças. E, gente, a vida é mudança. É igual, às vezes, tem gente que casa, né? Achando que o marido vai ficar sempre daquele jeito. Ou não fica, achando que a relação vai ser sempre a mesma. Não é. Eu brinco, o Fernando teve muitas mulheres durante o nosso casamento. Eu fui muitas versões de mim mesma. Continuo sendo e provavelmente continuarei sendo. Não existe um momento que seja igual ao outro. Não existe... Mesmo a gente não é igual. A gente era um mês atrás. Então, quando a gente aprende a não se apegar ao que foi, ao que deveria ser, a gente se abre mais às possibilidades do que se apresenta para nós. Mesmo que essas oportunidades venham disfarçadas de tragédia, venham disfarçadas de golpes do destino. E quando a gente volta ao tema da biografia, por exemplo, né? E se não se apegar ao que deveria ter sido, ajuda a olhar para quem você é hoje, para a vida que você tem hoje, porque você tem agora nas tuas mãos. E os próximos passos que você pode ter a partir daí.
essa conversa toda e essas ferramentas, né? Vamos chamar de ferramentas ou de atitudes que você pode ter. Elas são muito mais sobre assumir o protagonismo da tua própria história. Começar a assumir essa soberania que você pode ter sobre você mesma. Se você tem vontade, se tá na hora de você fazer esse caminho na tua jornada de desenvolvimento, para que você aprofunde, né, essa tua conexão interior, essa tua inteligência espiritual, entre em contato comigo, que o reencontro tá te esperando. Espero que tenha dado pra entender tudo que eu tô falando, né, com essa voz meio rouca. Mas tô bem feliz de, apesar de todas as dificuldades e das minhas próprias resistências, de ter vindo aqui gravar pra vocês esse episódio. Até o próximo!